Boa noite a todos. Pai do Senhor Jesus, esteja com todos vocês. Estou aqui para falar um pouquinho da Palavra de Deus, agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, que vocês possam ficar aí em espírito de adoração, ouvindo. Eu me sinto muito feliz e honrado por estar aqui juntamente com vocês. Espero que Deus derrame as suas bênçãos sobre nós e possa derramar seu Espírito para falarmos um pouquinho da palavra dele. Hoje o nosso tema é o bondoso Pai Celestial. Está baseado lá no livro de Marcos, no capítulo 11, o versículo 25. Tá? Mas primeiro vamos fazer a nossa oração para começarmos a falar da palavra de Deus. Então oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus Pai que está no céu. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Pai, pela tua proteção, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito sobre nós, Deus, e que tudo que eu falar aqui, Senhor, venha de ti. Venha, Senhor, falar nos nossos corações, Deus. Eu te peço, Senhor, se faz presente em nossas vidas. Abençoa essas pessoas, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Faz a tua vontade em nossas vidas. Eu te peço, Pai. Amém. Então, como eu já falei, o nosso tema é o bondoso Pai Celestial, que está baseado em Marcos, no capítulo 11, versículo 25, que diz da seguinte maneira: E quando estiverem orando, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Então a palavra aqui, ela é bem clara. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo destaca a posição do Pai Celestial em nos perdoar. Uma das coisas que as Escrituras mais enfatizam é a paternidade. A paternidade de Deus. Então, nós como os pais, sempre queremos o melhor para o nosso filho. Quando ele vai crescendo, a gente vai dando esses ensinamentos para ele, como ele deve agir, como ele tem que ser obediente, não só às nossas palavras, mas a palavra de Deus também. E vamos seguindo, fazendo com que ele desenvolva tudo aquilo também que o nosso Pai Celestial tem para nos mostrar também através da palavra dele. Ele é o Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Pai da eternidade, o Pai da glória, o Pai das misericórdias, o Pai das luzes, o Pai de Israel, o Pai do Espírito de toda a carne, o Pai bondoso, o Pai de amor, o Pai do seu povo, o Pai Celestial e o Pai de todos nós. Entretanto, a revelação maior da paternidade de Deus só se torna claramente uma doutrina a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo. Antes de Jesus nos ensinar a oração do Pai Nosso, você não enxerga nenhum personagem do Antigo Testamento dirigindo-se a Deus como Pai. Nem Abraão, o amigo de Deus, nem Moisés, aquele que falava face a face com Deus, nem Davi, que era segundo o coração de Deus, se dirigia a Deus como Pai. Abraão se dirigia a Deus como Adonai, o seu amor, o seu dono, o seu Senhor. Está lá em Gênesis, no capítulo
15, versículo 8. Moisés também o chamava de Senhor, força, cântico, que está lá em Êxodo, no capítulo 15, do 1 ao 3. E Davi o chamava de rocha, cidadela, libertador, refúgio, baluarte, pastor, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 22, do 1 ao 3. Todavia, o Senhor Jesus nos mandou chamá-lo simplesmente de Pai, né? Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, que é a oração do Pai Nosso. Portanto, Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que está nos livrando de todo esse caos que está tendo no nosso mundo todo. Tudo isso que está acontecendo é para se cumprir também a palavra dele. São os sinais da volta de Jesus Cristo aqui nessa terra. Então, vejamos a presença do Pai Celestial nas Escrituras. No Antigo Testamento, a paternidade de Deus era um assunto ainda muito pouco abordado. Por causa do pecado do ser humano, o homem ele foi rebaixado de posição de filho de Deus para escravo do pecado. Entretanto, Deus iniciou o processo para que o ser humano recuperasse a sua condição como filho de Deus, elegendo um povo para preparar o caminho da vinda de Jesus Cristo. Está lá em Êxodo 4, 22. O próprio Deus fez questão de assumir a paternidade desse povo eleito, dizendo a Moisés: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Aqui Deus revela o seu eterno propósito de ser Pai para Israel. Em 2 Samuel, no capítulo 14, também o próprio Deus assumiu a paternidade dos descendentes de Davi, dizendo: eu serei por pai e ele será por filho. Entretanto, essa promessa é messiânica e se referia aos tempos distantes ainda. Seu cumprimento em Jesus Cristo, o mais ilustre descendente de Davi. Em Salmo, no capítulo 2, versículo 7, mais uma vez o propósito de Deus proclama o atestado de paternidade dos descendentes de Davi, que seria o Messias, dizendo o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: você é meu filho, hoje eu regerei você. Em Salmo 68, verso 5, a Bíblia também revela a paternidade divina sobre os desamparados e necessitados da sociedade, dizendo: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Em Salmo, no 103, verso 13, o salmista já descrevia o lado paterno de Deus, dizendo: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Então, Deus ele se compadece de nós. Ele está aí pronto para nos ouvir quando pedimos, quando necessitamos. Ele se compadece de cada um dos filhos seus. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para nos dar esse direito de salvação.
Somos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo, que nos adotou. Está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 5. Gálatas, no capítulo 4, versículo do 4 ao 6, mediante ao Espírito de Deus, ele nos faz crentes e filhos, que diz do seguinte modo: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e o Espírito clama: Abba, Pai. Então ele deu esse direito de sermos chamados filhos através do Espírito Santo de Deus. Então você que está aí sentado, ouvindo essa palavra, comece a clamar para o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito venha te consolar de toda a frustração, de toda a angústia, de toda a dor que muitas das vezes a gente passa no nosso dia a dia, dificuldade. Comece a clamar a Deus, que Ele sim, através do seu Espírito Santo, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso consolador. Então, passamos dificuldades, passamos por várias situações aqui nesse mundo, mas devemos sempre lembrar que temos o Espírito Santo de Deus, que Ele está aqui para nos consolar até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos continuar sobre a presença do Pai Celestial nas Escrituras. Em Isaías, no capítulo 63, versículo 16, a igreja constituída de gentios também pode dizer: mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel não nos conhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor. Redentor é o teu nome. Deus está falando hoje através da palavra dele que ele é teu Redentor. Assim como nós gostamos de cuidar, nós temos todo o nosso cuidado com os nossos filhos. Deus ele quer agir assim com você também na sua vida. Que Deus possa iluminar mais e mais a sua mente mediante a palavra dele. Essa palavra que nos conforta, que nos dá vida, que nos dá esperança que um dia vamos estar lá na glória, glorificando a Deus e exaltando. Mas para tudo isso acontecer temos que ser obedientes à palavra dele. A palavra de Deus ela nos dá orientações para seguirmos, para alcançarmos o céu. Eu creio que muitos estão hoje meio angustiados por tudo isso que está acontecendo no nosso município, no nosso meio. Mas Deus ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso Libertador, Ele é o nosso Redentor. Que possamos nos alegrar dando glória, aleluia ao nome dEle, porque Ele é o único que pode nos consolar de toda a tribulação desse mundo. Ele que pode transformar nossas vidas para vivermos de maneira digna aqui nesse mundo. Que possamos nos alegrar mais e mais com a palavra de Deus. E de acordo com Isaías 64, 8, todas as pessoas que reconhecem que foram formadas do barro da terra podem também se dirigir a Deus, dizendo: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Suas mãos. Então glorifique a Deus, porque você é obra das mãos dEle. Ele fez todo o processo de transformar um barro e criar o ser humano semelhante a Ele, para nos dar esse direito de sermos chamados filhos dEle.
Entretanto, em Malaquias, no capítulo 1, versículo 6, o Pai Celestial exige honra e respeito aos seus filhos, dizendo: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Devemos dar honra a Deus. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Muitas das vezes a gente dá honra para outras coisas nesse mundo, mas Deus está falando na palavra dele que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Os que se dirigem a Deus como Pai devem lhe dar a devida honra e o devido respeito, né? Eu te pergunto hoje, como é que você está respeitando a Deus? Será que você está cumprindo tudo aquilo que está escrito na palavra dele? Ele te pede para te honrar ele, assim como você quer respeito, que seus filhos respeitam vocês, né? Muitas das vezes a gente quer dar algo para os nossos filhos, para que quando eles se sentirem satisfeitos, fazerem as nossas vontades, né? E muitas das vezes não é isso que acontece, assim mesmo é com a gente. Deus ele tem nos dado tantas bênçãos, tantos livramentos, e muitas das vezes a gente não dá a honra merecida a Ele. A gente não dá o devido respeito que Ele merece, né? Em Malaquias, no capítulo 2, versículo 10, o profeta descreve o questionamento que todos fazem, dizendo: não temos nós todos os mesmos Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Todos queremos ser filhos de Deus, porém, nem todos querem obedecer a Ele. Cada um quer fazer o que entende, né? Então Deus ele quer que você seja obediente a Ele. Assim como um pai, assim como um filho tem que ser obediente ao pai, Ele quer que você seja obediente a Ele. Quer que você seja submisso a Ele. Amém? Em Mateus, no capítulo 3, versículo 17, o pai assume publicamente a paternidade de Jesus Cristo, o descendente de Davi, dizendo: este é meu filho amado, em quem me agrado. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, Jesus Cristo, o Filho obediente e amado do Pai, ele nos dá um conselho. Ele aconselha seus irmãos desobedientes, dizendo: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Em Mateus também, no capítulo 6, versículo do 9 a 3, pela primeira vez na história da humanidade, o Senhor Jesus Cristo abre a oportunidade para qualquer homem ou mulher de qualquer povo, tribo ou nação se dirigir a Deus como o Pai Celestial, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Ele nos ensinando aquela oração dominical. Antes dessa oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, apenas o povo eleito se considerava filho do Pai. Todos nós que cremos no seu nome temos esse direito, mas a todos quantos receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que está lá em João, no capítulo 1, versículo 12. Em Mateus 28, 19, também diz: Jesus ordenou o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não mandou batizar
em nome de Elion, nem em nome de El Shaddai, nem em nome de Adonai, nem em qualquer outro nome de Deus em hebraico. O conceito que Jesus quer ensinar para toda nova criatura é o conceito de família divina. É assim como nós temos nossa família carnal, nós temos a nossa família espiritual, a nossa família divina. E nesse conceito de divindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 36, Jesus se dirige ao Pai afetuosamente, dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja feita o que eu quero, mas sim o que tu queres. Você já falou para Deus no seu quarto, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça para ti? Começa a colocar um propósito de Deus na tua vida, para te falar o que queres que eu te faça. Que não faça a minha vontade, mas a tua vontade prevaleça em mim. Que possamos ter esses momentos de profundidade com Deus, de intimidade, falando com Ele através da oração, através da sua palavra. Só esse meio hoje que temos para Deus. Muitas das vezes as pessoas procuram o extraordinário, mas Deus, Ele age na simplicidade com a gente, através das nossas orações, através da sua palavra. Ele fala conosco. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, Paulo descreve dizendo: Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para que existimos, é um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Só existimos hoje porque Jesus, ele veio a esse mundo morrer por nós, para darmos esse direito de existir, porque antes éramos pecadores, mas agora podemos ser chamados filhos de Deus. O propósito de Deus Pai assume a paternidade do povo, dizendo: serei pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, que está em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18. Então, Deus, ele está falando hoje conosco. Ele quer que sejamos filhos, mas filhos obedientes, capazes de fazer tudo aquilo que Ele nos manda através da sua palavra. Que essa palavra não saia da nossa boca, que possamos sempre dizer: Abba, Pai, porque Ele é misericordioso. Por mais que você tenha feito tudo de errado, mas Deus, ele está aí para perdoar os seus pecados, para curar as suas feridas, para te dar o direito de salvação, para te ser chamado filho de Deus. Nenhum outro é misericordioso assim como Deus. Ele é único, ele é perfeito, ele é imutável, ele não muda. Deus, ele está aqui falando com você hoje, meu amigo, minha amiga. Se volte para Deus, que Ele resolverá todos os seus problemas aqui terrenos, mas não procure só esses problemas terrenos. Procure a salvação da sua vida, da sua alma, porque a hora está chegando. A Bíblia está se cumprindo. O final dos tempos está chegando. Deus, ele está aqui falando contigo. Arrepende-te e volte atrás. Eu sou o teu Pai, tu serás meu chamado de meu filho. Ele está te dando o direito de ser chamado filho de Deus. Já estou concluindo a mensagem. Em João, no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo João descreve sobre o privilégio de sermos filhos de Deus, dizendo:
Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus, pois o próprio Jesus Cristo disse: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, o que você tem pedido para Deus hoje? Será que o teu pedido que tu faz para Cristo se baseia só nas coisas deste mundo? Então, você está pedindo errado, porque você tem que buscar as coisas divinas, as coisas celestiais. Você vai morar numa cidade santa, que possamos ficar com essa palavra no nosso coração, que possamos meditar nela dia e noite, para que não possamos esquecer. Lá em Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Então, isso que é bom, perfeito e agradável, Deus quer que você comece a praticar aqui nesse mundo, nesse mundo que está devastado pelas guerras, pelos conflitos sociais, conflitos pessoais. Deus, Ele quer que a gente comece a implantar nesse mundo aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, porque a vinda dele se aproxima. E aqui é só um preparo para o que você vai encontrar lá no céu. Porque o que tem no céu guardado para nós, a Bíblia diz que nenhum homem viu ou ouviu, ou está na sua cabeça, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, que possamos ficar com essa palavra. E se você aí está precisando de uma oração, está precisando se reconciliar muitas das vezes com Cristo, você ouvir essa palavra e se sentir incomodado, vá para o seu quarto, dobre seu joelho e comece a clamar por misericórdia, porque Deus, Ele é misericordioso e justo, e Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir as suas súplicas, Ele vai ouvir as suas dores, os seus temores, e Ele vai te dar o direito de ser chamados filho. Que possamos, em nome de Jesus, ficar com essas palavras e agradecer a Deus. E vamos fazer uma pequena oração aqui, que toda essa palavra possa permanecer na sua mente. Então, oremos ao Senhor. Senhor, te damos graças, Senhor, por essa palavra, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por nos dar, Senhor, esse direito de sermos chamados teu filho, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo, que está vendo, Senhor, esse vídeo, Pai, onde ele estiver, Pai. Se ele estiver, Senhor, querendo consolo, Pai, Tu és misericordioso, Pai. Dá consolo para essa pessoa, dá ânimo, dá, Senhor, livramento, assim como Tu tem dado, Pai, porque Tu és justo, Pai. Se estamos de pé hoje, Senhor, é graças a Ti, Senhor, enfrentando, Senhor, todos esses problemas, essa pandemia, Pai. E aquele, Senhor, que não estiver bem, Senhor, hoje, Pai, leva a cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus de poder. Tu és o Deus, Pai, que pode, Senhor, nos livrar de tudo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa a nossa igreja. Tu sabes, Senhor, as lutas que os nossos pastores estão enfrentando, Senhor. Mas Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso e justo, Pai. Vem, Senhor, nos consolar, que possamos ser obedientes, Pai, à Tua palavra. Sermos, Senhor,
fiéis, Senhor, a Ti, ser obediente, Pai, a Ti, Pai, em nome de Jesus, Deus. Consola, Senhor, vidas hoje, Senhor, que estão, Senhor, deprimidas, que estão cansadas, Pai, de tudo isso que está acontecendo nesse mundo, Pai, e que possamos lembrar, Senhor, que tudo isso que está acontecendo, Pai, é a Tua volta, Pai. E a Tua palavra diz que temos que esperar, Senhor, com alegria a Tua vinda, Pai, não com temor. Que possamos, Senhor, ser fiéis a Ti e justo, Pai. Que possamos, Senhor, praticar aqui nessa terra, Senhor, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Que você possa ficar na santa paz de Cristo. E eu agradeço a oportunidade. Só Deus sabe o quanto está sendo difícil para mim fazer tudo isso, mas é para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos à casa, derrubamos ela toda, Nós preparamos a mesa, e o lugar de honra. Vamos à casa, derrubamos ela toda, nós preparamos a mesa. e o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe o que o desejamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se